Então tá, pessoal, a gente teve esses causos aí com a internet, vamos para mais uma propriedade. A próxima propriedade é bem diferente dos raios atômicos e iônicos, tá? Ela tem uma questão de energia envolvida. Então, basicamente, a gente pode entender o seguinte. Se essa caneta é um átomo, tá? E essa tampa é um elétron, eu quero tirar esse elétron do átomo. Quanto que eu pago de energia para arrancar esse elétron daqui? Tá? É o preço energético que eu vou pagar para conseguir tirar um elétron de um átomo. Só que nós não conseguimos deixar um átomo sozinho aqui nessa caneta. Átomos sempre estão em grupos, digamos assim. E esse grupo nós chamamos de mol. Tá? Mol é uma quantidade, um pacote de átomos que tem 602 sextilhões de átomos daquele elemento. Tá? Então a palavra mol significa isso aí. Então essa primeira definição que tem aqui, tá? Que é a energia necessária para arrancar um mol de elétrons de um mol de átomos, é proporcional a arrancar um elétron de um átomo. Mas na verdade é de um grupo específico, né? De uma quantidade específica de átomos. Tá? Quanto que eu tenho que dar de energia para um átomo para tirar um elétron dele? Isso é a energia de ionização, tá? Ou potencial de ionização. A segunda observação que tem aqui, tá? É que ele forma cátions. Óbvio, né? Se eu tirar elétron do átomo, eu vou fabricar cátions. A outra observação é que se em algum momento ao retirar elétron eu quebro uma estrutura S2P6, que é igual a de gás nobre muito estável, eu vou precisar botar horrores de energia ali, senão eu não consigo fazer isso. E aqui a gente tem a equação genérica desse processo. Tá? Eu vou ter, né, um mol de átomos daquele elemento na fase gasosa, eles devem estar isolados, então tem que ser gasificados. Eu dou para eles a energia de ionização necessária, eles se convertem, né, em cátions isolados na fase gasosa desse elemento, tá? E finalmente eles liberam lá os elétrons, certo? Bom, como é que eu vou olhar para a tabela e saber isso? Tem uma lógica. Olha só, né? O potencial energia de ionização aumenta para a direita e para cima, certo? Então, onde é pior tirar elétrons? Dos gases nobres. É muito difícil tirar elétrons dos gases nobres. Por quê? Porque eles já estão estabilizados. Então as máximas energias de ionização vão ser deles. Notem que tirar elétrons de metais, que ficam aqui à esquerda, é mais fácil do que tirar elétrons de ametais que estão ali à direita, né? Por motivos que vocês já conhecem de ligações. Eu peguei um exemplo de um elemento químico, que é o alumínio, tá? Para explicar uma coisa um pouco mais complicada. Que é o seguinte, existem potenciais de ionização para o mesmo elemento de valores diferentes. Tirar o primeiro elétron é mais fácil do que tirar o segundo, que é mais fácil do que tirar o terceiro. Vamos voltar lá para a questão dos raios iônicos? Tem aquela força de atração do núcleo, certo? Se vocês pensarem no mesmo átomo, ele tem o mesmo número de prótons, e vocês vão tirando elétrons. Quando vocês têm o átomo no estado fundamental, tem um próton para atrair cada elétron. O problema é que no momento que vocês tiraram o primeiro elétron, o número de prótons permanece o mesmo. Então ele vai continuar atraindo o número menor de elétrons que sobrou com mais intensidade. Moral da história, tirar o próximo elétron sempre custa mais energia do que tirar o elétron anterior. Tá? Eu fiz um exemplo aqui para vocês com o alumínio, certo? É um elemento metálico. Imaginem que vocês têm que, né, gasificar o metal. Né? Pega o alumínio, derrete, evapora. Quando ele está gasoso, a gente mete energia nele para tirar os elétrons dele. Aqui do lado, eu vou botar um gráfico para vocês. Tá? Esse gráfico vai correlacionar o número de elétrons que foram retirados, tá, no eixo do X, o número de elétrons que foram retirados, com a energia necessária para tirar esse elétron. Claro que isso aqui é qualitativo, é semi-quantitativo, para a gente tentar entender. Então aqui, ó, eu vou colocar energia de ionização, e aqui, no eixo do X, é o número de elétrons. Certo? Aqui embaixo eu vou colocar a configuração eletrônica do alumínio, e eu vou ir mudando ela. Não, vou botar aqui em cima. Eu vou pegar o alumínio aqui, ó, número atômico 13, a distribuição dele é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1, 2, 4, 10, 12, 13. Ok? Tá, então agora nós vamos pegar aqui a caneta azul caneta e vamos brincar um pouquinho com a configuração dele e com esse negócio de arrancar elétron.
Então vamos lá. Primeira energia de ionização. Eu pego o alumínio na fase gasosa, dou essa energia de ionização para ele, e ele se transforma em alumínio mais 1 e ele perde um elétron. Essa é a primeira energia dele. Eu vou colocar aqui, ó. Aqui nós vamos ter um elétron. Olha aqui. Um elétron. E aqui nós vamos ter lá a primeira energia de ionização. Energia de ionização 1. Então eu vou botar aqui um pontilhadinho. Ó. Ela vai aparecer aqui. Certo? Isso é tudo, né, qualitativo. Estou fazendo proporções com vocês. Bom, aí vamos pensar um pouquinho. Se eu tirei um elétron, a camada de valência dele é essa aqui, ó. Tá vendo? Se eu tirei um elétron dele, eu tirei esse aqui, ó. Então sumiu o 3p daqui. Certo? Então, se eu tenho o alumínio mais 1, o alumínio mais 1 acaba em 3s2. Então eu vou apagar aqui o 3p, né, porque o 3p perdeu lá o seu elétron, perdeu o sentido de existir também. Tá? Olha aqui que bonitinho. Tá? 3s2. Muito bem. Eu tenho 12 elétrons e 13 prótons. Então a atração ficou mais forte. Eu quero tirar o segundo elétron. Eu quero pegar o alumínio mais 1, dar uma outra energia de ionização para ele, para que ele se transforme em alumínio mais 2 e solte o outro elétron. Como a atração do núcleo sobre os elétrons que sobraram aumentou, eu tenho que botar mais energia ali. Então olha só. Eu vou ter uma energia de ionização 2, uma energia de ionização 2 aqui, para conseguir tirar o meu segundo elétron. Quando eu tiro ele daqui, ó, o 3s2 vira 3s1. Tá? Então, a gente está falando da primeira regra lógica, que é tirar o próximo elétron custa mais caro, custa mais energia, do que tirar o primeiro. Não tem nada de complicado. Vamos tirar um terceiro elétron? Bom, se eu tirar o terceiro elétron, esse alumínio mais 2 que se formou vai ter que receber uma energia 3 para se transformar em alumínio mais 3 e perder mais um elétron. Lá vou eu, ó. Energia de ionização 3, ó. Aqui, ó. Tirei o terceiro elétron, aumentou a energia de ionização. Na hora de cortar ali, para representar o alumínio mais 3, eu vou tirar mais um elétron. Aí olha só que interessante. Sumiu a camada 3. E aí, meus queridos? A camada de valência do alumínio mais 3, tá? A camada de valência do alumínio mais 3, certo? Passa a ser 2s2, 2p6. Aí vocês vão pensar, tá, e daí, gordo? Grande coisa. Bom, tem uma grande coisa sim. S2p6 é uma configuração similar à de gases nobres. Então o que vai acontecer? Quebrar isso aí vai custar um absurdo de energia. Porque isso aqui, S2p6, é muito, 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 muito estável. Então o que vai acontecer? Essa quarta energia de ionização, que é justamente para tirar o próximo elétron, depois que adquirir uma estrutura parecida com a de gás nobre, vai ser lá em cima. A energia de ionização 4 dele, olha aqui, ó, para tirar o quarto elétron, olha aqui, vai ser lá em cima, certo? Lá em cima. Bom, e a quinta energia? Bom, se vocês conseguiram botar um montão de energia e deixar ele aqui 2p5, vocês romperam com a estrutura de gás nobre, que vai dar esse salto. Para tirar o quinto elétron, pessoal, vai precisar de mais energia, mas não vai ser assim estrondosa em relação à anterior. Vocês vão ter uma energia de ionização 5, que vai ser maior, tá? Certo? Mas não vai ser assim essa explosão de diferença que tivemos do 3 por 4. Tá? Então, um cuidado que vocês devem ter é que às vezes aparecem questões difíceis com esses gráficos de energia. Eu vou dar uma malandragem para vocês agora. Ó, eles vão dar um gráfico de energia para vocês. Esse gráfico de energia vai ter um aumento normal e vai ter um pulo exorbitante. E depois ele vai ter um aumento normal. Então olha só, se vocês tiverem 3 elétrons perdidos antes do pulo, esse elemento é da 3A, que nem o alumínio.
Se vocês tiverem 2 pontos antes do grande pulo, ele é da 2A, porque ele perdeu 2 elétrons para ficar com a estrutura de gás nobre. E assim por diante. Tá? Então, enquanto você tiver um aumento normal, dá o número da família certinho aqui da família A. Tá? Quando ele tiver o grande salto, é porque estragou a estrutura de gás nobre. Aí quebrou. Tá? Então essa é a parte de potencial de ionização, é a propriedade que nós acabamos de ver. Certo?